Olá, amigo contador. Hoje eu quero falar com você como você pode obter mais resultados com sua carteira de cliente ou até mesmo prospectar novos clientes. Olá, amigo contador. Hoje eu quero falar com você como você pode obter mais resultados com sua carteira de cliente ou até mesmo prospectar novos clientes. Nós que somos do ramo contábil sabemos o quanto é difícil hoje em dia captar novos clientes. E por que dessa dificuldade? Porque trocar de contabilidade para o empresário é algo muito complicado. Como, por exemplo, trocar de sistema. Acredito que nessa esfera administrativa, as duas coisas mais complicadas de se fazer dentro de uma empresa é a troca da contabilidade e também a troca de um sistema. E como nós tivemos essa sacada para que possamos captar novos clientes? Nós implantamos serviços diferenciados dentro do escritório e hoje eu vou abrir para vocês o que você tem que fazer para captar esses novos clientes. Dentro do mundo empresarial, existe um mundo obscuro que é o tributário. Por que eu falo obscuro? Eu digo porque os empresários não gostam de mexer muito nessa ferida. Eles acreditam que, eu vou ter problema com o fisco, olha, eu não sei se eu fiz a operação correta, olha, naquela época eu fazia algumas manobras. E ele esquece que hoje ele está sendo visto pelo fisco o tempo todo, por uma emissão de nota vinda de um fornecedor dele, ou da própria emissão de nota, até cruzamentos de contas bancárias nós já estamos falando, né, com um monte de SPED que nós estamos entregando, um monte de obrigações que você conhece. Então, o que você deve fazer com essa empresa? Primeiro, quebrar esse paradigma. Você deve sim mexer no passado dele, porque muitas vezes ele tem um grande dinheiro lá no arquivo morto dele, de processos equivocados que ele realizou, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo por falta de uma estrutura, né, que dava competência para ele de executar aquela tarefa. E muitas vezes os contadores eles ficam presos à operação, porque ela é uma operação desgastante, ela é uma operação complicada, maçante. Então, eu aconselho a você que comece a olhar um pouquinho diferente para essa linha de recuperação de crédito tributário, porque ela pode ser um caminho que você tem um potinho de ouro ali dentro do seu escritório que você não está olhando. Geralmente, uma recuperação de crédito tributário você pode realizar pelo período de 5 anos para trás. Então, quando você descobre uma situação específica que dá para empregar, melhorando o fluxo dele para frente, é possível que você consiga realizar esse retorno dos últimos 5 anos, gerando um crédito para ele compensar nos vincendos, né? Como, por exemplo, o crédito do IPI. Você pode ter encontrado uma oportunidade tributária para ele, de uma operação que gera um crédito para ele, analisar essa operação para trás, se ela ocorreu e não foi creditado esse imposto, você pode utilizar essa compensação para outros tributos federais, como uma compensação de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ou seja, você começa a gerar fluxo de caixa para seu cliente. Vou te dar uma dica da atualidade. Por exemplo, a ação da exclusão de CMS da base do PIS e COFINS. Sabemos que é uma ação que já gerou repercussão geral pelo STF, então essa ação não cabe mais discussão. No entanto, muitas empresas ainda não ingressaram com essas ações. Por quê? Por falta de conhecimento. Você pode ter na sua carteira de cliente empresas do lucro presumido ou do lucro real que tem um grande crédito aí do passado e que sobre um assunto que já foi discutido, que não há mais discussão e que não está dando essa oportunidade de aproveitamento para o seu cliente. E como que você cobra isso? Você pode cobrar pelo êxito, você pode cobrar pelo trabalho. Geralmente aqui no escritório nós cobramos pelo êxito, conforme a utilização desse crédito. Por exemplo, levantamos 500 mil de crédito para o cliente, ele vai usar 100 mil por mês. Sobre essa utilização a gente cobra um percentual, porque é no ganho dele. Então, quando você trabalha no ganho dele, dificilmente você vai ter uma recusa. E o que é de grande importância aí para você é o seguinte: quando você entra por essa porta de recuperação de crédito tributário, você não está falando de contabilidade com o seu cliente. E isso é a chave do sucesso. Por quê? Porque quando você pega uma operação onde você não cobra nada dele, ele vai abrir as documentações para vocês, os arquivos, você vai fazer uma análise do passado, vai encontrar um crédito, ele vai colocar em xeque o trabalho que foi feito nos últimos anos e possivelmente ele vai oferecer a contabilidade para você cuidar. Então, essa estratégia é muito válida,
eu aconselho a vocês, trabalhem primeiro os clientes da sua carteira, pega experiência dentro dessa recuperação e começa a atender externamente. Vocês vão ver que o resultado é garantido. Um outro ponto importante que ainda é comum a gente ver a falta de recuperação é sobre o INSS, sobre as verbas indenizatórias. Deem uma olhada nesse assunto, porque algumas verbas já não são tributadas mais, já foram julgadas, não há mais procedência de tributação e ainda são tributadas. E essas verbas você pode voltar e recuperar os últimos 5 anos. E INSS é um tributo que todo mês tem a pagar. Então é um valor que você levanta hoje, vai gerar um valor que você vai compensar futuramente. E aí tem um monte de casos. Recentemente saiu a própria decisão sobre o crédito do monofásico, coisa que não é permitido. Então, analisar com um pouco mais de carinho essa parte tributária para dar essa atenção para o seu cliente pode ser a revolução do seu escritório, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês hoje e um grande abraço.